200 mulheres vão morrer de infarto hoje no Brasil. Hoje. Não amanhã, não no mês que vem. Hoje. E a maioria delas não vai sentir aquela dor clássica no peito que todo mundo conhece. Vai sentir cansaço. Vai achar que é estresse. Vai tomar um chá e ir dormir. Se você é mulher e passou dos 40, ou se você ama uma mulher que passou dos 40, esse vídeo pode literalmente salvar uma vida. Porque tudo que você aprendeu sobre infarto foi baseado em sintomas masculinos. E isso está matando mulheres silenciosamente há décadas. Nos meus mais de 20 anos como cardiologista, atendendo milhares de pacientes, eu vi esse padrão se repetir centenas de vezes. Mulheres brilhantes, fortes, ativas, que ignoraram sinais claros porque ninguém nunca explicou que o corpo feminino avisa de um jeito completamente diferente. Hoje eu vou te mostrar os 7 sinais que aparecem semanas antes de um infarto e que 90% das mulheres confundem com menopausa. Mas primeiro, você precisa entender por que o maior protetor do seu coração está desaparecendo silenciosamente do seu corpo neste exato momento. Eu sou o Dr. André Viber, cardiologista há mais de 2 décadas, e eu preciso te contar algo que me incomoda profundamente. Uma médica americana resumiu numa frase que eu nunca esqueci. Ela disse que a menopausa teve a pior campanha de relações públicas da história da medicina. E cara, ela tem toda a razão. Durante décadas, mulheres foram ensinadas a simplesmente aguentar. Ondas de calor, coisa da idade. Cansaço extremo, estresse do trabalho. Coração acelerado, vai no psiquiatra que é ansiedade. E enquanto milhões de mulheres sofriam caladas, achando que era frescura, o risco cardiovascular delas estava triplicando nos bastidores. Triplicando. Não estou falando de um aumento pequeno. Estou falando de 3 vezes mais chance de ter um problema sério, grave, potencialmente fatal no coração. Um estudo publicado no European Heart Journal, com mais de 200 mil mulheres acompanhadas ao longo de anos, confirmou isso de forma inequívoca. Após a menopausa, a doença cardiovascular se torna a principal causa de morte em mulheres. E presta atenção nessa informação, porque ela vai contra tudo que a maioria das pessoas acredita. A principal causa de morte entre mulheres na pós-menopausa não é câncer de mama, não é câncer de útero, não é câncer de ovário, é o coração. A doença cardiovascular mata mais mulheres que todos os tipos de câncer combinados. Essa frase merecia estar em cada outdoor de saúde pública desse país. Merecia estar na parede de cada UBS, cada posto de saúde, cada consultório ginecológico do Brasil. E se você já está achando isso valioso, se inscreve no canal agora. Clica naquele botão de inscrever, porque a solução que eu vou te apresentar pode mudar completamente como você cuida da sua saúde a partir de hoje. Agora, antes de ir para os 7 sinais, eu preciso esclarecer uma confusão que parece bobeira, mas que destrói vidas por falta de informação. Climatério e menopausa não são a mesma coisa, e quase todo mundo confunde. Deixa eu te explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Pensa assim, climatério é como uma estrada longa, uma viagem que pode começar lá pelos 40 anos e durar até os 65. É uma fase inteira de transição, com altos e baixos, curvas e retas. A menopausa é uma placa de trânsito específica nessa estrada, um marco que diz, aqui, 12 meses consecutivos sem menstruar. A idade média no Brasil é 51 anos. É uma data, não um período. Mas existe um trecho dessa estrada que é especialmente traiçoeiro e que poucas pessoas conhecem. Chama-se perimenopausa. Começa de 2 a 8 anos antes da última menstruação. É quando os sintomas já iniciam, os hormônios já oscilam como montanha-russa, mas você não entende por quê. Vai no médico, os exames voltam normais, e você sai do consultório achando que está inventando doença. Sabe quantas mulheres estão nesse trecho agora, neste exato momento no Brasil? Mais de 30 milhões. 30 milhões de brasileiras cujo corpo está em transformação profunda, e muitas delas não fazem ideia do que está acontecendo. E isso nos leva ao coração da questão, literalmente. Para entender por que o risco triplica, você precisa conhecer o maior aliado silencioso que toda mulher carrega desde a adolescência, o estrogênio. Vou te falar uma coisa. Pensa no estrogênio como um guarda-costas invisível que trabalha 24 horas por dia,
7 dias por semana, protegendo seu coração e seus vasos. Esse guarda-costas faz coisas incríveis. Mantém seus vasos sanguíneos elásticos e flexíveis, tipo uma mangueira de jardim novinha que dobra fácil e não racha. Controla seu colesterol, aumentando o HDL, que é o bom, e diminuindo o LDL, o ruim. Combate inflamações dentro das paredes dos vasos sanguíneos. Regula a sensibilidade à insulina, protegendo contra a diabetes. Ajuda a manter a pressão arterial em níveis saudáveis. E distribui a gordura corporal de forma mais segura. É como se você tivesse um sistema de segurança completo, sofisticado, funcionando silenciosamente nos bastidores. Mas aí chega o climatério, e esse guarda-costas começa a ser dispensado. Não de uma vez, aos poucos, como um funcionário que vai reduzindo o expediente até sumir. E o que acontece quando a proteção cai? Uma cascata de eventos perigosos que se retroalimentam. O colesterol LDL, o ruim, sobe de 10% a 15%. A pressão arterial tende a aumentar, porque os vasos perdem elasticidade. A gordura que antes ia para o quadril e para as coxas, uma distribuição que a ciência chama de ginoide e que é relativamente segura, agora migra para a barriga. E olha só que dado importante. Essa gordura abdominal não é só estética. Não é só a roupa que não fecha. Ela é metabolicamente ativa. É como uma fábrica de substâncias inflamatórias, que joga toxinas na sua corrente sanguínea 24 horas por dia. Essas substâncias atacam as paredes dos seus vasos, promovem a formação de placas de gordura, aumentam a coagulação do sangue, e a sensibilidade à insulina despenca, abrindo caminho para pré-diabetes e diabetes tipo 2. Seus vasos ficam mais rígidos, tipo aquela mangueira velha que ficou exposta ao sol por anos. Resseca, racha, perde a capacidade de se adaptar. E quando um vaso rígido recebe uma placa de gordura instável, você tem a receita perfeita para um infarto. Agora eu preciso te contar algo que me deixa genuinamente indignado. Porque quando a gente olha os números, a injustiça fica escandalosa. Uma mulher tem 50% mais chance de morrer de um infarto do que um homem. 50%. Não é um pouquinho a mais, é metade a mais de risco de morte. E existem 3 razões para isso que vão te deixar com raiva. A primeira é que os sintomas do infarto na mulher são completamente diferentes dos do homem. O homem sente aquela pressão no peito clássica que todo mundo conhece dos filmes. Aquela dor que aperta e irradia para o braço esquerdo. A mulher pode não sentir nada disso. 0. Pode sentir algo totalmente diferente, estranhamente diferente. E como ninguém ensinou isso, ela não reconhece. A segunda razão é consequência direta da primeira. Mulheres demoram mais para buscar ajuda. Um estudo do American Heart Association mostrou que 41% das mulheres esperam mais de 12 horas antes de ir ao hospital quando estão tendo um infarto. 12 horas. Sabe por quê? Porque acham que é frescura, acham que é estresse do trabalho, acham que é ansiedade, acham que é coisa da cabeça. E cada hora que passa, mais músculo cardíaco morre. A cardiologia tem uma frase clássica: tempo é músculo. Quanto mais você demora, mais coração você perde. A terceira razão é talvez a mais revoltante. Até os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, paramédicos, às vezes não reconhecem os sinais de infarto na mulher. Porque a formação médica tradicionalmente focou nos sintomas masculinos. É um viés que existe na pesquisa, no ensino, na prática clínica. É um problema sistêmico, é global e precisa mudar urgentemente. Eu tive uma paciente que mudou completamente como eu comunico esse assunto. Vou te contar a história dela, porque ela pode ser a história de alguém que você ama. O nome dela era Maria, 52 anos. Durante 30 anos, Maria foi a mulher que nunca parava. Acordava às 5 da manhã, preparava café para a família toda, trabalhava 10 horas, ajudava os filhos com dever, organizava a casa. Cansaço é coisa de gente fraca, ela repetia como mantra. Mas algo começou a mudar, sutil, quase imperceptível. No começo era um cansaço diferente. Não o cansaço de um dia cheio que passa com uma boa noite de sono. Era acordar exausta, como se 8 horas de sono não existissem. Ela achou que era depressão,
Afinal, tinha 52 anos, os filhos estavam saindo de casa, o trabalho estava puxado. Depois apareceu uma dor nas costas que não passava. 3 meses de fisioterapia. Nada. Um dia essa dor irradiou para o pescoço. Ela quase não foi ao médico. Achou que tinha dormido de mau jeito. Começou a acordar às 3 da manhã encharcada de suor. Deve ser o calor, pensou. No meio do inverno. No trabalho, palavras fugiam da mente. Esquecia nomes de clientes que atendia há anos. O coração disparava do nada no meio de uma reunião. Sinto uma tristeza que não consigo explicar, disse para a irmã num domingo de almoço em família. Tô ficando velha. A irmã riu, mas não tinha graça nenhuma. Foi a filha de Maria quem salvou a vida da mãe. Encontrou um vídeo parecido com esse na internet e disse: Mãe, para tudo e assiste isso. Maria assistiu. E pela primeira vez em meses, percebeu que não estava ficando louca. Na semana seguinte, estava no meu consultório. E sabe o que a gente encontrou? Uma artéria coronária com 80% de obstrução. Uma placa de gordura instável, mole, vulnerável, que podia romper a qualquer segundo. Maria colocou um stent. Sobreviveu. Mas se tivesse esperado mais 1 ou 2 semanas, aquela placa ia romper, ia obstruir 100%, e Maria ia virar uma das 200 mulheres que morrem de infarto todo dia no Brasil. A história da Maria não é exceção, é a regra. E por isso que eu faço esse conteúdo. Eu tô super curioso. Você se identificou com alguma parte da história da Maria? Algum desses sintomas parece familiar? Me conta nos comentários aqui embaixo. Escreve o que você sentiu, porque se você está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinha. Milhões de mulheres estão vivendo isso agora, neste momento. Agora eu vou decodificar para você os 7 sinais que Maria experimentou. E eu vou começar de baixo para cima, do menos surpreendente para o mais ignorado. Porque o sinal número 1 é aquele que praticamente ninguém reconhece e pode aparecer semanas antes de um infarto. Semanas, não horas, semanas. Sinal número 7, suor frio sem explicação. Não é o suor de exercício que vem quente junto com esforço. É um suor gelado, pegajoso, desconfortável, que aparece do nada. Seu coração está trabalhando demais e seu sistema nervoso autônomo entra em modo de pânico. É como se o corpo ativasse todos os alarmes de emergência de uma vez. Você não consegue ouvir esses alarmes, mas sente na pele, literalmente. Sinal número 6, tontura e sensação de desmaio. Vertigem que surge sem motivo aparente. Pode acontecer quando você levanta, quando está parada, quando está sentada. Seu cérebro não está recebendo sangue suficiente porque o coração não está dando conta de bombear direito. Muita mulher vai no otorrino achando que é labirintite. Outras acham que é pressão baixa, que é hipoglicemia, que é falta de café da manhã. Mas quando vem combinado com outros sinais dessa lista, é o corpo gritando por atenção. Sinal número 5, náusea e desconforto abdominal. Um enjoo forte, persistente, diferente de qualquer enjoo que você já sentiu. Pode vir com desconforto na parte alta do abdômen, tipo uma indigestão pesada que não alivia. A maioria das mulheres pensa em problema gástrico, em algo que comeu, em refluxo. Toma um omeprazol, toma um digestivo, deita e dorme. Enquanto isso, o coração está implorando por ajuda. Sinal número 4, dor nas costas, no pescoço ou na mandíbula. Essa é especialmente traiçoeira. É uma dor que irradia a partir do coração, mas aparece em lugares que ninguém associaria com problema cardíaco. Uma dor no meio das costas que não tem posição que alivia. Uma tensão no pescoço que parece torcicolo, mas não vai embora. Unidor na mandíbula que parece problema dentário. Exatamente o que Maria sentiu. A mulher vai no ortopedista, faz meses de fisioterapia, toma anti-inflamatório e o coração ali, gritando por trás das cortinas, sendo completamente ignorado. Sinal número 3. Falta de ar sem motivo aparente. Ficar ofegante sem grande esforço físico. Você está sentada no sofá assistindo televisão e de repente não consegue puxar ar direito. Sobe um lance de escada e parece que correu uma maratona. Esse sinal é frequentemente descartado como ansiedade, como síndrome do pânico, como descondicionamento físico. Mas quando o coração não bombeia direito, os pulmões são os primeiros a acusar. Acumula líquido, diminui a capacidade respiratória. É mecânico, é real.
não é emocional. Sinal número 2. Ansiedade intensa e sensação de que algo está errado. Sutil e poderoso ao mesmo tempo. Um pressentimento físico, visceral, profundo, de que algo não está bem. Não é a ansiedade do dia a dia, é diferente. É uma coisa no estômago, no peito, na garganta. Como se seu corpo soubesse antes da sua mente consciente. O sistema nervoso detecta que o coração está em perigo e manda sinais de alerta que a gente interpreta como ansiedade. E sabe o que a sociedade faz? Chama essa mulher de ansiosa, de neurótica, de exagerada, de histérica, enquanto o corpo dela está literalmente tentando salvar a própria vida. E agora, o sinal número 1, o mais perigoso de todos, o mais ignorado, aquele que pode aparecer semanas, às vezes um mês inteiro, antes de um infarto acontecer. Fadiga extrema e inexplicável. Para tudo e presta atenção nisso. Não é o cansaço normal de um dia corrido. Não é aquela moleza de domingo à tarde. É uma exaustão profunda, óssea, que vem de dentro. É acordar destruída depois de dormir a noite inteira. É sentir que tarefas simples como subir uma escada, carregar uma sacola do supermercado ou até tomar banho viraram montanhas. Seu corpo está redirecionando toda a energia disponível para manter o coração funcionando. Sobra muito pouco para o resto. Um estudo publicado na revista Circulation, uma das mais prestigiadas publicações da American Heart Association, documentou que fadiga extrema, distúrbio de sono e falta de ar aparecem em mais de 70% das mulheres nas semanas que antecedem um infarto. Semanas antes. O corpo avisa. O problema é que a maioria das mulheres e muitos médicos jogam tudo isso na conta da menopausa, do estresse, da idade. E às vezes é a transição hormonal, sim, mas às vezes é o coração mandando um SOS. E você não pode se dar ao luxo de adivinhar qual é qual. Quantos desses 7 sinais você ou alguém que você ama está sentindo agora? Pensa nisso com seriedade, porque cada um deles isolado pode ter explicação inocente. Mas quando você junta 2, 3, 4 deles, o quadro muda. A urgência muda. Agora eu vou mudar completamente como você enxerga as ondas de calor. Porque o fogacho não começa na pele, ele começa no cérebro. E quando você entende isso, tudo faz sentido. Existe uma região no centro do seu cérebro chamada hipotálamo. Ele funciona como o termostato central do corpo. Regula a temperatura, fome, sede, sono. Quando o estrogênio cai durante o climatério, um grupo específico de neurônios chamado KNDY fica completamente desregulado. Deixa eu te dar uma analogia para você nunca mais esquecer. Imagina que o termostato da sua casa quebrou. Tá 20 graus, tudo confortável, mas o termostato lê 40 e grita: "Tá pegando fogo!" Liga o ar-condicionado no máximo, abre todas as janelas. E é exatamente isso que acontece no seu corpo. O hipotálamo recebe a informação errada e ativa todos os mecanismos de resfriamento. Vasodilatação repentina. Sangue corre para a superfície da pele. O rosto fica vermelho, o suor escorre, a roupa encharca. Em poucos minutos o alarme para e tudo volta ao normal. Mas não é frescura, não é coisa da sua cabeça. É um evento neurológico real, mensurável, documentável em exames. A ciência descobriu algo fascinante sobre esse processo. O gatilho dessa cascata é um receptor específico chamado NK3. E isso importa demais para você, porque agora sabemos exatamente onde intervir para interromper o processo na origem. Não é mais tiro no escuro, é medicina de precisão. Mas espera aí, porque tem mais. Pesquisadores da Universidade de Pittsburgh publicaram um estudo que me impressionou. Mulheres que sofreram traumas na infância têm 70% mais chance de ter fogachos severos. 70%. O corpo guarda memórias. O estresse crônico vivido décadas atrás reprograma o hipotálamo, muda como ele responde. Não é coincidência, não é invenção, é biologia comprovada. E os fogachos são só a ponta do iceberg. A queda do estrogênio arrasta junto uma série de outros problemas que parecem desconectados, mas são todos parte do mesmo dominó. Insônia. E não é porque você está envelhecendo, é bioquímica. O estrogênio regula a produção de melatonina e serotonina. Quando ele cai,
a arquitetura do sono desmorona. Mudanças de humor 2 a 4 vezes mais intensas que o normal. Irritabilidade que você não reconhece como sua. Tristeza sem motivo. Não é TPM turbinada, é desequilíbrio hormonal real que afeta neurotransmissores. Névoa mental. Aqueles lapsos de memória que assustam. Você esquece o que ia falar no meio da frase. Esquece onde pôs as chaves que estão na sua mão. Esquece o nome de alguém que conhece há 20 anos. Ressecamento na pele, nos olhos, na mucosa íntima, que afeta a qualidade de vida, autoestima e relacionamentos. E por baixo de tudo isso, silenciosas, as alterações cardiovasculares que a gente discutiu em detalhe. É tudo conectado por um fio invisível chamado estrogênio. Quando ele vai embora, cada peça desse dominó cai na sequente. Eu atendi uma paciente há 2 anos que ilustra perfeitamente essa conexão. Dona Célia, 61 anos, professora aposentada de Minas Gerais. Chegou no consultório com uma lista de 8 especialistas que tinha visitado nos últimos 3 anos. Ortopedista para dor nas costas, gastro para o refluxo, pneumo para falta de ar, psiquiatra para ansiedade, endócrino para tireoide, reumato para dor nas juntas, otorrino para tontura, dermato para pele ressecada. 8 especialistas. Nenhum deles conversou com o outro. Nenhum juntou as peças. Quando eu sentei com ela e fui montando o quebra-cabeça, ficou óbvio. Tudo apontava para a mesma direção. Queda hormonal desprotegendo o coração, os vasos, o metabolismo. Pedimos os exames cardíacos. Calcificação coronariana já presente. Colesterol nas alturas. Pré-diabetes. Circunferência abdominal de 95 centímetros. Dona Célia estava a um passo de um evento grave. E ninguém tinha enxergado. Hoje ela está em tratamento integrado. Perdeu 11 quilos de gordura abdominal em 8 meses. Colesterol controlado. Caminha 4 vezes por semana. Me disse na última consulta: doutor, eu voltei a viver. E a voz dela tremeu quando falou isso. Essas histórias me movem. Aqui é onde a história fica realmente interessante e polêmica. Porque o que eu vou te contar agora muda o paradigma completamente. Durante 20 anos, mulheres e médicos tiveram pavor da terapia de reposição hormonal. E eu preciso te explicar por que esse medo existe e por que a ciência mais recente está revisando tudo. Em 2002, um grande estudo americano chamado WHI, que significa Women's Health Initiative, Iniciativa de Saúde da Mulher, foi interrompido no meio e gerou pânico absoluto no mundo inteiro. Os jornais estamparam manchetes aterrorizantes. Hormônios causam câncer, hormônios causam infarto, hormônios matam. Médicos pararam de prescrever da noite para o dia. Milhões de mulheres do mundo inteiro, incluindo no Brasil, foram orientadas a abandonar o tratamento imediatamente. E por 20 anos, o medo reinou soberano. Mas aqui está o que ninguém te contou. E essa é a parte que muda tudo. Esse estudo tinha problemas sérios de metodologia. Incluiu mulheres com idade média de 63 anos, muitas já com doenças cardiovasculares pré-existentes, usando formulações de hormônios que eram de origem equina, não bioidênticas, administrados por via oral, não pela pele. Era como testar um remédio para dor de cabeça em pessoas que já estavam em coma e concluir que o remédio não funciona para dor de cabeça. A conclusão foi aplicada de forma universal quando deveria ter sido muito mais específica. 2 décadas depois, reanálises extensas desse mesmo estudo e dezenas de novas pesquisas mostraram algo radicalmente diferente. Para mulheres saudáveis, que eu friso, saudáveis, sem trombose prévia, sem câncer hormônio dependente, dentro de uma janela específica de tempo, usando as formulações corretas, os benefícios superam significativamente os riscos. E essa janela é fundamental. Grava isso. A janela de oportunidade dura cerca de 10 anos após a menopausa ou antes dos 60 anos, o que vier primeiro. Dentro dessa janela, com estrogênio transdérmico, que é pela pele, em gel ou adesivo, não comprimido, mais progesterona micronizada, os estudos mais recentes e as diretrizes de 2024 mostram resultados impressionantes. Redução de 30% a 50% em fraturas por osteoporose, 40% menos fogachos, 30% menos declínio cognitivo, melhora do perfil cardiovascular,
melhora da qualidade do sono, melhora do humor, melhora da qualidade de vida como um todo. Em novembro de 2025, aconteceu algo histórico que a grande mídia mal noticiou. A FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, considerada uma das mais rigorosas do mundo, iniciou a remoção do alerta de caixa preta da terapia de reposição hormonal. Caixa preta é o aviso mais severo que existe em medicamentos. É o mesmo nível de alerta que acompanha quimioterápicos e opioides. Esse alerta estava grudado na reposição hormonal há 20 anos, baseado naquele estudo problemático. E agora está sendo removido porque 20 anos de nova ciência mostraram que as conclusões originais eram, no mínimo, exageradas para a maioria das mulheres. Um dos diretores da FDA fez uma declaração que eu guardo comigo. Ele disse que a terapia de reposição hormonal salvou casamentos, resgatou mulheres da depressão profunda e preveniu que crianças ficassem sem suas mães. São palavras fortes, vindas de uma autoridade regulatória que normalmente fala em linguagem técnica e fria. Mas eu preciso ser honesto contigo, porque honestidade é mais importante que qualquer narrativa, mesmo a mais empolgante. Isso não significa que toda mulher deve fazer reposição hormonal. Não é para todo mundo. Existem contraindicações reais. Histórico de câncer de mama dependente de hormônio. Trombose venosa profunda. Sangramento vaginal não investigado. Doença hepática ativa. Cada caso é um caso. A decisão tem que ser individualizada, compartilhada entre você, seu ginecologista e seu cardiologista. O que eu peço é que você não aceite um não baseado em medo de 20 anos atrás. Pergunte, questione. Se o médico disser que o hormônio é perigoso, sem nuance nenhuma, busque uma segunda opinião com um profissional atualizado. Você tem esse direito, seja pelo SUS ou pelo particular. Se está fazendo sentido até aqui, me faz um favor e deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda mais mulheres a encontrarem essa informação. E acredita, um clique seu pode fazer esse conteúdo chegar em alguém que precisa desesperadamente ouvir isso. E se você não pode usar hormônios por qualquer razão, se tem contraindicação, eu tenho uma boa notícia. Existe uma revolução acontecendo na medicina da menopausa. Um novo medicamento não hormonal chamado fezolinetant, lembra daquele receptor NK3 que eu expliquei? Aquele que dispara o alarme falso de calor no cérebro quando o estrogênio cai? O fezolinetant é uma molécula que vai diretamente no hipotálamo e bloqueia esse receptor. Desliga o alarme na origem. Não é hormônio. Não tem os riscos associados à reposição. É medicina de precisão chegando na menopausa. Um grande estudo clínico chamado Option VMS, fase 4, conduzido em condições de vida real, não em laboratório, com quase 1.000 mulheres, publicou resultados que me animaram muito. Redução significativa e sustentada dos fogachos. Melhora importante da qualidade do sono. Aumento mensurável de produtividade no trabalho, incluindo redução do presenteísmo. Sabe o que é presenteísmo? É quando você está lá, presente fisicamente no trabalho, mas não consegue render nada, porque os sintomas estão te destruindo. Muita mulher vive isso calada. E quanto à segurança? O ponto de atenção é o fígado. Cerca de 2% das participantes tiveram alterações nas enzimas hepáticas. Na maioria dos casos, reversíveis com a suspensão. Se você for usar, acompanhamento com exames de sangue mensais nos primeiros 3 meses é essencial. Converse com seu médico. Mas a ciência está avançando e oferecendo opções reais para mulheres que não podem ou não querem usar hormônios. Antes de ir para o plano de ação, eu preciso te alertar sobre algo que a maioria dos cardiologistas simplesmente não pergunta, e deveria. Sua gravidez pode ter sido seu primeiro teste de estresse cardíaco, e ninguém te avisou. Responde mentalmente. Você teve pré-eclâmpsia? Pressão alta na gravidez? Diabetes gestacional? Parto prematuro? Bebê que nasceu pequeno para a idade gestacional? Síndrome dos ovários policísticos? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas é sim, seu corpo já deu um sinal amarelo há 10, 20, 30 anos. Uma meta-análise da Universidade de Toronto, reunindo dados de mais de 1 milhão de mulheres, mostrou que pré-eclâmpsia dobra o risco de doença cardiovascular nos 20 anos seguintes. Dobra. E diabetes gestacional aumenta em 7 vezes o risco de desenvolver diabetes tipo 2 na vida adulta. Esses dados existem, são robustos.
E na maioria das vezes, ninguém pergunta sobre seu histórico obstétrico numa consulta cardiológica. Então faça você mesma. Na próxima consulta, abra essa conversa, leve essas informações. Isso pode mudar completamente como seu médico avalia e trata seu risco. Agora vem a parte mais importante desse vídeo inteiro. Seu plano de ação concreto, específico, começando hoje. Porque informação vaga não salva ninguém. Eu vou te dar exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer e como saber se está funcionando. Ação número 1. Faça um check-up cardiovascular combinado com o ginecológico. Não vá só ao ginecologista, vá também ao cardiologista e peça esses exames. Perfil lipídico completo, incluindo lipoproteína A, que é o marcador genético de risco, que a maioria dos médicos simplesmente não pede, mas deveria. Glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Aferição de pressão arterial detalhada, idealmente mapa de 24 horas. Eletrocardiograma de repouso. E se o médico julgar necessário, teste ergométrico, ecocardiograma ou score de cálcio coronário. Muitos desses exames estão disponíveis pelo SUS. Você tem direito. Peça, insista. Ação número 2. Conheça e decore seus números de referência. Circunferência abdominal mede na altura do umbigo, de manhã, em jejum, com fita métrica. Tem que ser menor que 88 centímetros. Acima disso, sinal de alerta vermelho. Pressão arterial abaixo de 12/8. Colesterol total abaixo de 200 mg por decilitro. LDL abaixo de 100. Se já teve evento cardiovascular, abaixo de 70. HDL acima de 50. Glicemia de jejum abaixo de 100. Hemoglobina glicada abaixo de 5,7%. Vitamina D entre 50 e 80 nanogramas por mililitro. Pega um papel agora, anota esses números e cola na geladeira. Sério, quando você conhece seus números, você assume o controle. Ação número 3. Converse sobre terapia hormonal se estiver na janela. Se você está sintomática, se seus fogachos, insônia, alterações de humor estão afetando sua qualidade de vida, e se você está dentro da janela de oportunidade, menos de 10 anos pós-menopausa ou antes dos 60, converse com um profissional atualizado sobre reposição hormonal. Pergunte especificamente sobre estrogênio transdérmico com progesterona micronizada. Se não puder usar hormônios, pergunte sobre fesolinetante ou outras opções não hormonais. Você não precisa sofrer calada. Existem caminhos. Ação número 4. Comece hoje os 5 pilares de proteção. Primeiro pilar, movimento aeróbico. 30 minutos de caminhada em ritmo moderado, 5 vezes por semana. Isso sozinho reduz seu risco cardiovascular em 35%. 35%. É mais eficaz que muitos remédios. Se 30 minutos parece muito, começa com 10. Tu faz pílulas de exercício, 1 a 2 minutos de atividade intensa, espalhados ao longo do dia, 4 vezes. Sobe escada rápido. Faz agachamento na cozinha esperando o café. Dança uma música inteira com vontade. O importante é se mover, todo dia. Segundo pilar, treino de força. 2 a 3 vezes por semana, fundamental depois dos 40. Protege os ossos contra a osteoporose. Protege o cérebro contra declínio cognitivo. Aumenta a massa muscular. Pesquisadores da USP comprovaram que mais massa muscular está diretamente associada a maior longevidade. E não precisa academia cara. Exercício em casa com peso do corpo funciona muito bem. Garrafa de água de 2 litros como peso funciona. Elástico de resistência que custa R$20 funciona. Eu sei que nem todo mundo pode pagar academia. E a boa notícia é que não precisa. Terceiro pilar, alimentação inteligente. Proteína em quantidade adequada. Pelo menos 1,2 gramas por quilo de peso corporal por dia. Se você pesa 70 quilos, são 84 gramas por dia, distribuídos entre café, almoço e jantar. Fontes acessíveis: ovo, frango, peixe, sardinha, feijão, lentilha, grão de bico. Comida de brasileiro, simples, barata e poderosa. Cálcio,
vindo de vegetais verde escuros, sementes de gergelim, couve, brócolis. Se necessário, suplementação orientada pelo médico, sempre com vitamina D3 e K2, para garantir que o cálcio vai para o osso e não para a artéria. Fitoestrógenos naturais como linhaça moída e soja, que oferecem suporte hormonal suave. E aqui no Brasil, com nossa variedade absurda de frutas, verduras e legumes, você tem tudo o que precisa para montar um prato protetor. Cada porção de vegetal folhoso por dia reduz 11% o seu risco cardiovascular. Isso está documentado. Quarto pilar, sono de qualidade. Dormir mais de 6 horas por noite reduz seu risco de infarto em 20%. Quarto fresco, escuro, sem celular, sem televisão, pelo menos 1 hora antes. Se os fogachos estão destruindo seu sono, isso é motivo médico para buscar tratamento. Sono não é luxo, é a medicina preventiva mais subestimada que existe. Quinto pilar, controle dos fatores de risco com seu médico. Se seu colesterol está alto, se sua pressão está elevada, se sua glicemia está subindo, converse com seu cardiologista sobre tratamento. Às vezes, medicação é necessária. E tomar remédio não é fraqueza, é inteligência, é cuidado, é amor próprio. E agora, o que não fazer? Porque isso é tão importante quanto o que fazer. Não normalize fadiga extrema. Não aceite como coisa da idade um cansaço que não melhora com descanso. Investigue. Não ignore dor em lugares incomuns, costas, pescoço, mandíbula, especialmente se vier acompanhada de falta de ar, suor frio ou aquela sensação de que algo está errado. Não demore para buscar ajuda. Se algo parecer diferente, vá ao pronto-socorro. Errar por cautela nunca é erro quando o assunto é coração. E nunca, nunca tenha vergonha dos seus sintomas. Não deixe ninguém chamar você de exagerada, de neurótica, de histérica. Seu corpo está se comunicando com você. Aprenda a ouvir. E exija ser ouvida. 6 meses depois de iniciar o tratamento, Maria, aquela paciente que te contei, mal se reconhecia. Os fogachos reduziram em mais de 80%. O sono voltou. A energia voltou. Caminhava com a vizinha toda manhã. Voltou a ler, que era algo que tinha abandonado. E fez algo que me emocionou profundamente. Puxou a filha adolescente de uma amiga para o lado e disse: "Sua mãe não está insuportável. Sua mãe está passando pelo climatério. Ela precisa de ajuda, não de julgamento." E mandou o link de um vídeo como esse. Maria virou multiplicadora de informação. Ela se tornou parte da solução. E é exatamente isso que eu quero que você seja também. Então vamos recapitular tudo que a gente cobriu. O estrogênio é o maior protetor cardiovascular feminino e ele diminui progressivamente durante o climatério. Após a menopausa, o risco de infarto triplica. Os sintomas de infarto na mulher são completamente diferentes dos do homem. Fadiga extrema inexplicável é o sinal número 1 e pode aparecer semanas antes. A terapia de reposição hormonal está sendo reavaliada pela ciência e pode ser segura e benéfica dentro da janela de oportunidade. Existem alternativas não hormonais eficazes. E 5 pilares de estilo de vida podem reduzir drasticamente seu risco, começando hoje. Esse é seu roteiro completo. Se você quer o protocolo detalhado com a lista de todos os exames, valores de referência impressos e um calendário de acompanhamento semana a semana, eu preparei um material completo para você. Clica no link na descrição aqui embaixo. É gratuito e você acessa na hora. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão de inscrever agora. Eu publico conteúdo novo sobre saúde cardiovascular, prevenção e longevidade toda semana. Ativa o sininho de notificações para não perder, porque cada vídeo que eu posto aqui tem o potencial de mudar alguma coisa na forma como você cuida da sua saúde e da saúde de quem você ama. Eu quero saber de você. Qual dos 7 sinais que eu mostrei você já sentiu? E mais importante, você já foi chamada de exagerada por reclamar de um sintoma que agora faz total sentido? Conta nos comentários, eu leio cada um. E muitas vezes crio vídeos novos baseado nas experiências e perguntas que vocês trazem. Se esse vídeo te tocou, compartilha com as mulheres da sua vida. Manda no grupo da família no WhatsApp. Manda para sua mãe, para sua irmã, para sua amiga, para sua colega de trabalho. Essa informação pode genuinamente salvar uma vida. Não guarda só para você. Conhecimento bom tem que circular. E quando ele circula,
ele transforma. Mais de 100 mil pessoas já foram impactadas por conteúdos como esse e mudaram como cuidam da própria saúde. Eu recebo mensagens todos os dias. Doutor, fui ao cardiologista por causa do seu vídeo. Doutor, descobriram uma obstrução a tempo. Doutor, minha mãe está em tratamento agora. Cada uma dessas mensagens é a prova de que informação acessível salva vidas. Você tem o poder de tomar controle. A menopausa não é uma sentença, é uma transição. E pode ser a fase mais plena, mais consciente, mais saudável e mais poderosa da sua vida. Conhecimento é proteção. Prevenção é poder. Ação é transformação. Começa hoje, não amanhã. Hoje. Cuida de você. Um abraço enorme e de coração. Te vejo no próximo vídeo.